Nessa apresentação, trataremos sobre a classificação de risco na atenção primária à saúde. O acolhimento com classificação de risco é uma estratégia para organizar o acesso de forma a garantir que os usuários que têm mais urgência sejam atendidos com menor tempo de espera. O acolhimento é diferente da triagem. O objetivo de classificar o risco não é decidir quem será e quem não será atendido no serviço, e sim acolher a todos, sendo que aqueles que têm mais urgência devem ser priorizados. A classificação de risco substitui o acesso por ordem de chegada, para estabelecer uma priorização de acordo com as necessidades do usuário. O acolhimento com classificação de risco é, assim, uma forma de tentar garantir acesso universal e com equidade. A classificação de risco é usada há bastante tempo em pronto-atendimentos e emergências. São utilizados para isso protocolos, como o Manchester, por exemplo, classificando os usuários de modo a garantir que o tempo de espera seja condizente com a gravidade dos casos. Na atenção primária à saúde, ainda é algo novo e envolve desafios diferentes dos enfrentados nas emergências. Nas emergências, chegam muitos usuários com risco de morte. Existe, portanto, a necessidade de uma padronização do atendimento para a tomada de decisão segura na admissão do usuário, considerando a urgência de cada caso. Nas emergências, a condição clínica é a principal base para a classificação. O atendimento, a princípio, é pontual. Já na atenção primária à saúde, as situações que envolvem risco de morte são bem raras. O atendimento é longitudinal, tendo como base o vínculo com o usuário. Então, esperamos que na atenção primária as pessoas sejam acompanhadas ao longo de suas vidas por uma equipe que conhece a pessoa, sua condição clínica, sua situação de vida e sua família. Quando ela tem uma situação aguda ou uma agudização de uma situação crônica, a equipe já conhece a pessoa e já tem informações sobre seu histórico não apenas clínico, mas considerando também os aspectos psicossociais, por exemplo. Como a atenção primária trabalha com território e com condições menos limítrofes que as emergências, a classificação de risco tem condições de ampliar os critérios para além do quadro clínico, considerando também a vulnerabilidade social na sua análise. A definição de um material do Ministério da Saúde sobre esse assunto é que avaliar os riscos e a vulnerabilidade implica estar atento tanto ao grau de sofrimento físico quanto psíquico, pois muitas vezes o usuário que chega andando, sem sinais visíveis de problemas físicos, mas muito angustiado, pode estar mais necessitado de atendimento e com maior grau de risco e vulnerabilidade do que outros pacientes aparentemente mais necessitados. Abordaremos agora algumas bases para a implantação de classificação de risco na atenção primária à saúde. A primeira grande referência que temos é o protocolo de Manchester. O protocolo de Manchester é utilizado comumente em emergências e pronto-atendimentos. Geralmente é operado por enfermeiros. Tem o objetivo de possibilitar uma padronização dos atendimentos para garantir um tempo de espera condizente com a gravidade dos casos. Realiza uma classificação de prioridade e predição de risco utilizando cores para determinar a ordem em que serão atendidos. O usuário é comunicado sobre sua classificação e sobre o tempo que ele poderá esperar. Nesse slide, observamos alguns exemplos de sintomas e o tempo de atendimento previsto para cada um deles. Os casos classificados como vermelho são casos de emergência. São considerados casos gravíssimos, onde o atendimento se faz imediato. Os casos classificados como laranja são casos considerados muito urgentes. São casos graves, onde existe risco significativo de evoluir para a morte. O atendimento esperado é de no máximo 10 minutos. Os casos classificados como amarelos são considerados urgentes. A gravidade é considerada moderada, com necessidade de atendimento médico, mas sem risco imediato. O atendimento é esperado para acontecer em até no máximo 60 minutos. Já a classificação da cor verde são os casos considerados pouco urgentes. O atendimento deve ocorrer em até no máximo 120 minutos. Por último, a classificação azul são os casos considerados não urgentes. O atendimento deve ocorrer em até no máximo 240 minutos. Os casos classificados como azuis e uma grande parte dos verdes são aqueles que poderiam estar sendo atendidos com boa resolutividade na atenção primária à saúde, mas que muitas vezes acabam buscando atendimento nas emergências.
A aplicação do protocolo de Manchester na porta de entrada das emergências, além de ser muito importante porque viabiliza a priorização dos casos de acordo com a urgência e risco deles, também pode ter como ganho uma retomada de pactuação de rede. Então, é possível utilizar levantamentos dos atendimentos realizados nas emergências, que deveriam estar sendo atendidos preferencialmente na atenção primária, para uma retomada sobre os papéis de cada serviço e uma reflexão sobre as mudanças necessárias na PS para que ela possa de fato ser referência para estes usuários. O protocolo de Manchester não é muito adequado para estabelecer uma classificação de risco das demandas da PS, na medida em que grande parte das demandas seriam classificadas como verde e azul. A segunda base que tomaremos é o Caderno de Atenção Básica número 28, nos seus volumes 1 e 2. O caderno estabelece algumas diretrizes para o acolhimento às demandas espontâneas. Propõe também fluxos para o atendimento dentro das unidades de saúde. Em seu volume 1, o caderno traz um foco no processo de trabalho da PS. Já o volume 2 tem foco nas queixas mais comuns da atenção básica. Dentro das situações agudas ou crônicas agudizadas, nós temos as seguintes condutas possíveis. Os casos classificados na cor vermelha necessitam de atendimento imediato, pois apresentam alto risco de vida. Necessitam de intervenção da equipe no mesmo momento, obrigatoriamente com a presença do médico. Casos classificados na cor amarela são de atendimento prioritário e apresentam risco moderado. Necessita de intervenção breve da equipe, podendo ser ofertada inicialmente medida de conforto pela enfermagem até a avaliação do profissional mais indicado para o caso. Já os casos classificados como verdes são atendimentos que precisam acontecer no mesmo dia, que apresentam risco baixo ou ausência de risco, mas com vulnerabilidade importante. São situações que precisam ser manejadas no mesmo dia pela equipe, levando em conta tanto o risco biológico quanto a vulnerabilidade social. O manejo pode ser feito pelo enfermeiro, médico ou odontólogo, dependendo da situação e dos protocolos locais. A classificação azul é para aqueles casos considerados não agudos, onde é possível realizar um agendamento para outro momento, caso exista necessidade, ou que podem ser resolvidos na própria escuta inicial com orientações específicas, entre outros casos. Aqui apresentaremos um dos fluxogramas do CAB 28, para pacientes com queixa de diarreia ou vômito. O fluxograma prevê alguns sintomas de alerta que devem ser considerados para a tomada de decisão. Então, por exemplo, caso o paciente apresente sintomas como comprometimento de vias aéreas, dispneia grave, sinais de choque, alteração do nível de consciência, dor severa, ele será classificado na cor vermelha, que necessita de atendimento médico imediato para estabilizar o quadro. Caso o usuário não apresente esses sinais de alerta, mas apresente dor moderada, sinais de desidratação, história de fezes pretas ou com sangue, vômitos persistentes, ele será classificado como a cor amarela, que tem atendimento prioritário. Nesses casos, a avaliação é realizada pela equipe de enfermagem, seguindo protocolos, realizando reidratação oral e orientações gerais. A avaliação médica deve acontecer no mesmo turno e verificar a necessidade de chamar um serviço de urgência. Caso o usuário não apresente nenhum desses sintomas, mas apresente um problema agudo naquele momento, ele será classificado na cor verde, que determina o atendimento no mesmo dia pela equipe. Caso o usuário não apresente nenhum sintoma agudo naquele momento, a demanda é classificada como azul e é considerada não urgente. A terceira base importante quando queremos implantar classificação de risco é utilizar experiências consideradas exitosas. Aqui, tomaremos como base a experiência de uma equipe de Gravataí, no Rio Grande do Sul, a equipe São Marcos. Para implantar a classificação de risco, a equipe tomou como base a experiência de um outro município e as demandas que eles atendiam com mais frequência. Os critérios foram pactuados com a comunidade, de modo que o usuário compreendesse por que teria que aguardar, ainda que ele tivesse chegado antes. A escuta inicial com classificação de risco era realizada pelo técnico de enfermagem com supervisão do enfermeiro e do médico. Nessa equipe, eram utilizados cartões de cartolina coloridos para dar mais clareza aos usuários sobre a ordem de atendimento de acordo com a prioridade. Aqui apresentaremos alguns casos classificados como de risco vermelho pela equipe São Marcos. Dor no peito, lombalgia intensa que prejudica a deambulação, cefaleia com pressão arterial maior que 18/11, febre maior que 39 graus, sangramento intenso, queimadura, dor aguda, gestante com sangramento ou traumatismo.
Observe que eles procuraram considerar as demandas locais mais comuns. Essa é uma equipe que atua na zona rural, então eles incluíram na sua classificação de risco acidentes por animais peçonhentos. A conduta para esses casos é o atendimento diretamente com o médico e a avaliação da necessidade de remoção para serviço de urgência e emergência. Os casos classificados como amarelo incluíam tosse sem falta de ar, dor de ouvido, vômitos prévios, hiperglicemia com HGT maior que 400, mas assintomática, cefaleia com pressão arterial menor que 18/11, febre entre 38 e 38,5. A conduta nesses casos era atendimento do médico ou do enfermeiro com discussão de caso com o médico ou interconsulta sempre que necessário. Os casos classificados na cor verde incluíam mostrar exames, dificuldades na amamentação, resfriados comuns, rinite e diarreia. A conduta nesses casos era a consulta com o enfermeiro, avaliando a necessidade de interconsulta com o médico. Por último, elencamos algumas coisas importantes para implantar acolhimento com classificação de risco. É muito importante conhecer protocolos e guias de classificação de risco validados e entrar em contato com experiências consideradas bem-sucedidas de classificação de risco na atenção primária. É muito importante realizar levantamentos de demanda para que a equipe se prepare melhor para a classificação das demandas mais comuns. É necessário pactuar internamente na equipe como vai acontecer a classificação de risco, quem e como classificar o risco, quem fará a retaguarda para a discussão dos casos, quais casos demandarão atendimento médico e quais não demandarão. Os critérios não são discutidos apenas uma vez. É importante discutir sobre os critérios de forma permanente em reuniões de equipe, até que eles fiquem claros para todos. A classificação de risco traz novos fluxos para a unidade, então é preciso que a sua implantação seja feita de forma pactuada com os usuários, para que fique claro quais os critérios utilizados e seu propósito. Terminamos aqui essa apresentação sobre classificação de risco. Esperamos que ela possa ter contribuído para seu aprendizado. Bons estudos e até mais!